Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os portões dourados da antiga Babilônia, onde um rei que se julgava maior que os céus, aprendeu da maneira mais dolorosa que todo o poder humano é pó diante da eternidade. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí? Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em silêncio, buscando abrigo na palavra, companhia na fé e descanso na presença de Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da alma. Agora, permita-se imaginar o som das correntes que sustentam os portões imensos do império mais poderoso que o mundo já conheceu. Ouça, ao longe, o eco dos tambores. Tambores que marcam o ritmo da vida na Babilônia, entre palácios de pedra e jardins suspensos que parecem tocar o próprio céu. O cheiro da terra úmida mistura-se ao perfume das flores raras que enfeitam os terraços do rei. Soldados caminham, pés firmes sobre mosaicos de ouro, enquanto mercadores cruzam as praças, vendendo tecidos tingidos de púrpura e especiarias que vieram de terras distantes, muito além do horizonte. E lá, no centro de tudo, sentado sobre um trono que reflete a luz do sol como se fosse feito de fogo lapidado, está Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, um rei cujos decretos moldavam destinos, cuja mão erguia cidades e cuja voz podia decretar vida ou morte. Ele era soberano sobre um império que parecia eterno, forjado em pedra, ouro e vaidade. Um império onde rios de riqueza corriam para seus pés e onde multidões se curvavam não apenas por medo, mas pela ilusão de que aquele homem, de carne e osso, era quase um deus entre os homens. Mas quem pode de fato se considerar acima do céu? Como alguém tão grande, tão temido, tão absoluto, pode cair tão profundamente a ponto de perder não apenas seu trono, não apenas sua coroa, mas a própria consciência do que significa ser humano? Ah, meu querido ouvinte, o que você ouvirá hoje não é apenas uma história sobre um rei que desafiou Deus. É sobre mim, é sobre você, é sobre cada um de nós quando, em algum momento da vida, esquecemos de onde vem nossa vida. Esquecemos que o fôlego que respiramos não nos pertence, porque há um limite silencioso, uma linha invisível que separa o orgulho da ruína. E quando um rei olha para o céu, mas olha tarde demais, o que encontra não é a glória que buscava, mas a misericórdia que ainda assim insiste em restaurar. Feche os olhos se quiser. Respire profundamente e caminhe comigo, nesta noite, pelos corredores dourados da Babilônia, até o ponto onde o céu, o pó e o coração humano se encontram. E que esta jornada acalme sua alma, fortaleça sua fé e te embale no colo silencioso do Deus que nunca dorme. Vamos juntos. Imagine agora que seus olhos percorrem as muralhas que parecem não ter fim. Muralhas largas o suficiente para que carruagens e soldados marchassem lado a lado, vigiando as fronteiras de uma cidade que parecia feita para desafiar a eternidade. Babilônia, a joia do mundo antigo, um lugar onde o impossível ganhava forma, onde jardins flutuavam no ar, alimentados por canais secretos, onde torres riscavam os céus e mercados transbordavam de vozes, perfumes, cores e promessas. E no centro desse império, um homem, Nabucodonosor. Mas quem era ele? Além das páginas frias dos livros, quem era o homem antes de se tornar o rei que o mundo temia e reverenciava? Ele não nasceu em meio ao ouro.
Foi filho de Nabopolassar, um guerreiro que, com sangue e espada, libertou a Babilônia do jugo da Assíria e ergueu as bases de um novo império. Desde cedo, Nabucodonosor aprendeu que o mundo era dos que dominam, dos que impõem, dos que constroem com as próprias mãos aquilo que seus olhos desejam. Seu nome ecoava como trovão pelas rotas de comércio e pelos campos de batalha. Nabucodonosor, o rei dos reis, mas havia mais nele do que poder, havia sede, uma sede que não se saciava, sede de eternidade, sede de ser lembrado, sede de que sua obra não desaparecesse com o vento, como os impérios que vieram antes dele. Por isso, cada pedra da Babilônia era colocada como quem ergue um altar para si mesmo. O templo de Marduk, os jardins suspensos, que alguns dizem terem sido construídos por amor, outros por vaidade, e a porta de Ishtar, tingida de azul profundo, onde leões dourados pareciam vigiar a alma da cidade. E enquanto os rios Tigre e Eufrates serpenteavam como veias por entre palácios e praças, Nabucodonosor olhava e dizia a si mesmo: nada disso cairá. Tudo isso é obra das minhas mãos. Eu fiz, eu sustento, eu sou. Mas o que ele não sabia, ou talvez soubesse, mas ousava ignorar, é que nenhum trono, por mais dourado que seja, é mais alto do que o trono dos céus. E enquanto a Babilônia crescia em pedra, ouro e orgulho, algo invisível, algo sagrado, começava a atravessar as muralhas, uma presença, uma semente, uma promessa. O Deus de Israel estava prestes a escrever sua assinatura, bem no coração do império que acreditava não precisar de Deus algum. E assim, o céu começou silenciosamente a se inclinar sobre Babilônia, porque nem mesmo os reis, nem mesmo os impérios estão fora do alcance das mãos eternas. Que essa certeza embale seu coração enquanto seguimos, e assim, enquanto as muralhas de Babilônia se erguiam como braços desafiando o céu, algo que nem o próprio Nabucodonosor poderia controlar, começou a acontecer. Ventos invisíveis, vindos não do deserto nem das rotas comerciais, mas do próprio trono de Deus, sopraram sobre o Império Dourado. Porque entre os muitos povos que haviam sido conquistados, trazidos acorrentados, humilhados, feridos e arrancados de suas terras, estava um povo diferente, o povo de Israel, um povo cuja história não era escrita em pedra, nem em conquistas, nem em impérios, mas sim em promessas. Promessas que atravessavam gerações, promessas que resistiam às guerras, aos exílios, às lágrimas e ao silêncio. Eles vieram não como soldados, não como embaixadores, mas como cativos, jovens e velhos, homens e mulheres, crianças e anciãos, com os olhos cheios de saudade de Jerusalém e o coração apertado pela distância do Deus que habitava entre os querubins no Templo Santo. E, no entanto, mesmo distantes de sua terra, não estavam distantes de Deus. Porque há um mistério que só quem já caminhou pelo Vale da Dor compreende. Às vezes, é quando tudo nos é arrancado que descobrimos que Deus nunca nos deixou. E assim, enquanto Nabucodonosor construía seus templos de pedra dentro do próprio palácio real, Deus começava a erguer templos vivos, templos de carne e espírito, na vida de alguns jovens hebreus. Entre eles, 4 nomes sussurrados em orações silenciosas: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 4 jovens, separados dos seus, ensinados na língua dos caldeus, alimentados com o pão da Babilônia, mas cujos corações permaneciam alinhados, não ao trono da terra, mas ao trono dos céus. Eles estavam ali, não por acaso, não como vítimas do destino,
mas como sementes plantadas no solo mais improvável. Sementes que, no tempo certo, germinariam, não para a glória de um império, mas para que até os reis soubessem que há um Deus acima de todos os deuses. E foi assim que o Deus de Israel, silenciosamente, entrou na história do rei da Babilônia, não pela força, não pela espada, mas pela presença viva daqueles que, mesmo cativos, não haviam perdido sua identidade, nem sua fé, porque, às vezes, Deus escolhe não derrubar as muralhas por fora, mas transformar os corações por dentro. E enquanto os sinos da Babilônia soavam e o ouro refletia o brilho do sol, algo muito mais precioso começava a acontecer, nos bastidores invisíveis da história, porque nenhum trono, por mais alto, está fora do alcance do Deus que habita no mais profundo e no mais sublime. E é nesse silêncio sagrado que seguimos. A noite desceu sobre Babilônia como um manto de veludo, pontilhado de estrelas que pareciam observar, em silêncio, o desenrolar dos mistérios da terra. As tochas tremeluzem nos corredores do palácio. Sombras dançam nas paredes de mármore e ouro, enquanto, lá dentro, o rei repousa sobre almofadas de linho bordado. Mas o sono dos poderosos nem sempre é tranquilo. E naquela noite, algo cruzou o limiar do visível. Nabucodonosor, o rei de reis, teve um sonho. Mas não era um sonho comum, era um sussurro do céu, atravessando os véus do orgulho e do poder. Diante dele, ergueu-se uma estátua, uma figura imensa, magnífica, que ao mesmo tempo encantava e aterrorizava. A cabeça, de ouro puro, cintilava como o próprio sol. O peito e os braços, de prata. O ventre e as coxas, de bronze. As pernas, de ferro. E os pés, uma mistura frágil e desconcertante de ferro e barro. E enquanto o rei contemplava, algo aconteceu. Uma pedra, não por mãos humanas, desprendeu-se de algum lugar invisível e veio, rolando, crescendo, até atingir os pés da estátua, e ao tocá-la, tudo desmoronou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro. Tudo se desfez em pó, levado pelo vento, como palha que desaparece na tempestade. E aquela pedra cresceu, tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O rei despertou, e com ele despertou também um temor que nem o exército mais poderoso do mundo poderia dissipar. Porque no íntimo, ele sabia que aquilo não era um devaneio, não era fruto da exaustão, era um chamado, um aviso, uma mão invisível, traçando linhas no destino dos homens. Mas o que aquilo significava? Nem seus magos, nem seus sábios, nem os encantadores, nem os sacerdotes dos deuses da Babilônia puderam responder, porque há perguntas que nenhum trono da terra é capaz de responder. E no vazio deixado pelo silêncio dos homens, surge então, numa pequena luz, um jovem, Daniel, alguém que, diante dos mistérios do céu, não recorre às estrelas, nem aos oráculos, mas dobra os joelhos e sussurra ao Deus que habita no silêncio e na eternidade. E a resposta vem. E com ela, uma revelação que ecoaria não apenas naquele quarto de mármore, mas em cada geração que ouviria essa história. Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti virão outros reinos, cada um menor que o anterior, cada um mais frágil, mais dividido, mais distante da glória inicial, até que uma pedra, uma rocha, não cortada por mãos humanas, surgirá, e ela destruirá todos os reinos dos homens e se tornará um reino eterno, um reino que jamais será abalado. Diante dessas palavras, o silêncio caiu, pesado, sagrado, porque naquele instante o Rei dos homens encontrou-se com o Rei dos céus,
E, ainda que não entendesse completamente, uma coisa ficou clara: por mais alto que um homem se coloque, por mais ouro que acumule, por mais muralhas que construa, tudo isso é pó diante daquele que reina de eternidade em eternidade. E assim, sob o peso desse sonho e sob o brilho trêmulo das tochas, algo começava a se mover, não nas pedras da Babilônia, mas nas estruturas invisíveis da alma humana. E seguimos, em reverência, porque o céu estava apenas começando a falar. O silêncio que o sonho havia deixado não permaneceu por muito tempo, porque há corações que, mesmo tocados pela eternidade, rapidamente escolhem esquecer. E assim foi com Nabucodonosor, o rei que tremia na noite escura, diante da revelação de que seu império, por mais dourado que fosse, era apenas uma estação no caminho da história. Acordou no dia seguinte e escolheu não se curvar ao invisível. Pelo contrário, decidiu desafiar. Se o sonho dizia que seu reinado era a cabeça de ouro, ele faria mais. Faria não apenas a cabeça, faria uma estátua inteira de ouro puro, 90 côvados de altura, aproximadamente 30 metros, elevando-se como uma lança cravada contra o céu. Ali, no campo de Dura, a estátua foi erguida, brilhante, cega aos olhos, refletindo o sol da Mesopotâmia como se fosse fogo condensado em metal, e junto com ela, uma ordem. Uma música começou a ecoar, harpas, saltérios, flautas, cornetas, tambores. E, quando o som preenchesse os campos, todos, de todas as nações, de todos os povos, deveriam se curvar diante do ouro, diante da obra das mãos humanas, diante da vaidade transformada em imagem. E, se não se curvassem, a fornalha ardente os esperava. Ali não havia espaço para dúvidas, para consciências, para resistência. O orgulho exige obediência cega. O orgulho transforma a matéria em altar e o altar em prisão. Nabucodonosor não estava apenas erguendo uma estátua, estava tentando calar a voz do sonho. Estava em silêncio dizendo ao céu: se meu império é finito, então que eu o torne eterno pelas minhas mãos. Se a rocha do céu virá, então que eu a desafie, com ouro, com poder, com domínio. Mas o que o rei não compreendia é que nenhum metal, por mais puro, pode sustentar a alma humana, que nenhuma estátua, por mais imensa, pode impedir que o tempo, o vento e a vontade de Deus cumpram seus desígnios. E enquanto a multidão se reunia, enquanto milhares dobravam seus joelhos diante do ouro, algo acontecia, algo que não se via, porque nem todos estavam dispostos a dobrar-se diante daquilo que sabiam ser vazio. Porque, no fundo, mesmo em meio às multidões, mesmo sob o peso da ameaça, há corações que sabem que há um Deus que não se deixa representar por imagens, nem se curva diante da arrogância dos homens. E assim, enquanto o ouro brilhava e os cânticos ordenavam submissão, as nuvens no céu pareciam mais pesadas, porque algo estava prestes a acontecer, algo que atravessaria o tempo e faria até os reis se perguntarem quem, de fato, sustenta o universo. E seguimos, no compasso desse silêncio que antecede o extraordinário. O som das harpas e flautas ainda ecoava pelos vales que cercavam o campo de Dura. As vozes das multidões formavam um murmúrio quase hipnótico. Milhares de corpos ajoelhados, rostos prostrados na poeira, como ondas douradas diante da imensa estátua reluzente. Mas, em meio a esse mar de rendição, 3 permaneceram de pé, 3 silhuetas, imóveis, como sombras desafiando o próprio sol: Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles não gritaram, não discursaram, não ergueram a voz contra ninguém, apenas não se curvaram. Porque há momentos em que o maior ato de fé é o silêncio de quem permanece de pé. Quando todos os outros se ajoelham diante do que não é Deus, os olhares se voltaram, o murmúrio se tornou espanto, a incredulidade transformou-se em fúria. Logo, mensageiros correram até o trono do rei, suas palavras cortantes como lâminas. Ó rei, há homens que não obedecem ao teu decreto, não se inclinam diante da tua estátua, nem adoram teus deuses. Nabucodonosor, aquele que comandava exércitos e erguia muralhas, sentiu seu rosto queimar, não de fogo, mas de ira. Mandou que os 3 fossem trazidos à sua presença, e com a voz que costumava dobrar reinos, perguntou: É verdade? É verdade que não adorais meus deuses? Que não vos prostrais diante da estátua que levantei? E antes que o eco de sua voz desaparecesse pelos corredores de pedra, veio a resposta, suave, firme e imutável. Ó rei, não necessitamos de resposta sobre isso. Se assim for, o Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se não, saiba, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Silêncio. Um silêncio que parecia rasgar o próprio céu. Então, a fúria do rei se tornou chama. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Tão intensa ficou, que até os soldados encarregados de lançar os 3 jovens foram consumidos pelas línguas do fogo, antes mesmo de se aproximarem. E os 3, amarrados, foram lançados no meio da fornalha, cujas labaredas tocavam o céu, e cujo calor fazia as pedras tremerem. E ali, onde o mundo só via cinzas, Deus escreveu um milagre, porque de repente os olhos do rei se arregalaram, suas mãos tremiam, não de poder, mas de assombro. E com a voz embargada, ele disse: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Mas eu vejo 4 homens, soltos, andando no meio do fogo, e nenhum dano há neles. E a aparência do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O fogo, que deveria destruir, tornou-se caminho. As cordas, que deveriam prender, foram consumidas, e a presença daquele que habita no Santo dos Santos caminhava no meio das chamas, porque há fornalhas, que não são lugares de morte, mas de encontro com aquele que protege, que sustenta, que honra os que não se dobram diante do que é vazio. E assim, Nabucodonosor, aquele que acreditava controlar até o fogo, viu com seus próprios olhos que há um Deus que não apenas revela sonhos, mas que entra nas próprias chamas para proteger os que confiam nele. Com voz trêmula, ordenou que saíssem. E ao saírem, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Nabucodonosor, então, proclamou diante de todos os povos, línguas e nações: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou seus servos, que confiaram nele. Mas, mesmo assim, embora seus lábios reconhecessem, seu coração ainda não estava quebrado, porque há orgulhos que fingem se curvar, mas que, na verdade, seguem de pé no altar da própria vaidade. E o céu, paciente, observava, porque o que vem a seguir não seria mais uma lição pública, mas um encontro pessoal entre um rei e o próprio Deus. O campo de Dura se calou, as chamas se apagaram, mas o eco do milagre ainda pairava sobre a Babilônia. Vozes sussurravam, olhos se cruzavam, e até os ventos pareciam carregar consigo uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta: Quem é este Deus? Que caminha no meio do fogo? Nabucodonosor, o rei de reis,
Havia presenciado algo que nem seus magos, nem seus sacerdotes, nem os exércitos que ele comandava poderiam explicar. E diante do povo, seus lábios pronunciaram palavras que pareciam ser rendição. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, nem todo joelho que se dobra se rendeu de verdade. O coração do homem é muitas vezes como pedra coberta por musgo. Por fora, parece úmido, tocado, mas por dentro permanece duro, frio, intacto. E assim era o coração do rei. Ele reconheceu, sim, que havia um Deus capaz de livrar do fogo, um Deus que agia por aqueles que o amavam. Mas reconhecer não é se render. Nabucodonosor não rasgou suas vestes, não se lançou em pranto, não desmontou suas estátuas, seu orgulho. Aprendeu a conviver com o milagre. E isso, talvez, seja uma das ilusões mais perigosas da alma. Achar que podemos coexistir com Deus, sem lhe entregar o trono do nosso próprio coração. O rei seguiu, construiu mais, projetou mais, ergueu novos salões, fortaleceu palácios, expandiu muralhas, plantou mais jardins, e a cada pedra colocada, seu peito inflava. Olhem o que eu fiz. Vejam a obra das minhas mãos. E embora a memória do fogo e da quarta figura ainda rondasse suas madrugadas, ela não foi suficiente para quebrar aquilo que desde o Éden insiste em habitar o coração humano, o desejo de ser como Deus. Mas o céu não se apressa, o céu observa. E Deus, que é paciente, que é longânimo, que espera, também conhece o limite do tempo. E quando o orgulho do homem se recusa a se curvar pelo amor, ele se dobrará pelo peso da vida, porque o Deus que salva também disciplina. E a história, que até aqui parecia falar de sonhos, de estátuas e de fornalhas, estava prestes a atravessar a linha invisível entre o orgulho humano e o juízo divino. O céu, silenciosamente, segurava a respiração, porque, quando o homem não se quebra por dentro, a vida o fará por fora, e o que virá não será mais uma visão, nem uma chama passageira. Será o encontro inevitável entre o pó e o sopro da eternidade. As noites de Babilônia tornaram-se mais silenciosas. O céu, agora sem nuvens, refletia um véu de estrelas tão vasto que parecia lembrar os homens de quão pequenos eram, apesar das muralhas que erguiam. E foi numa dessas madrugadas que o sono, mais uma vez, se tornou portal entre o visível e o invisível. Nabucodonosor, o homem que já havia sonhado com a estátua de metais, agora vê, diante de si, algo muito diferente. Uma árvore, mas não era uma árvore qualquer. Era imensa. Suas raízes se aprofundavam até os confins da terra. Seu tronco, largo, forte, parecia sustentar o próprio céu, e seus galhos se estendiam até os confins do horizonte, tocando nações, povos, tribos e línguas. Em sua sombra, os animais encontravam descanso. Nas suas folhas, as aves faziam morada. Dos seus frutos, toda a carne se alimentava. Era abrigo, era sustento, era vida. E por um momento, aquela visão trazia uma estranha paz, como se tudo estivesse no lugar certo. Mas então o vento mudou, e do céu desceu um vigia, um mensageiro, uma voz que não vinha da terra, e a ordem. Atravessou o silêncio como um trovão que não se vê, mas que se sente no peito. Cortai a árvore, derrubai-a, mas deixai o toco, com suas raízes na terra, preso com correntes de ferro e de bronze, entre a relva do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu, e que a sua porção seja com os animais, entre a erva da terra. Seja-lhe mudado o coração humano, e seja-lhe dado um coração de animal, até que passem sobre ele 7 tempos.
para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde pode levantar. Silêncio. O sonho se desfaz, como neblina tocada pela luz da manhã, mas em seu lugar fica um peso que nem todo o ouro da Babilônia podia aliviar. Nabucodonosor acorda, suas mãos tremem, seu rosto pálido. Porque, embora não compreenda cada detalhe, seu espírito sabe que aquilo não era apenas uma visão, era um espelho. E neste espelho, a grande árvore não era outra coisa, senão ele mesmo. O rei que sustentava nações, o trono cuja sombra abrigava povos, o império que alimentava multidões. E, no entanto, a ordem era clara: cortar, derrubar e deixar apenas o toco na relva entre os animais sob o orvalho do céu. O céu falara novamente e, desta vez, não seria apenas um aviso, era um decreto. Um decreto que já começava a reverberar nas pedras, nas folhas, no vento e até no silêncio do próprio rei. O orgulho havia sido medido e encontrado em falta. O tempo estava correndo, porque quando a árvore se esquece de quem a fez crescer, o machado não tarda, e as raízes, que pareciam eternas, serão então lembradas de que só permanecem porque o céu assim permite. E o céu estava assistindo, atento, silencioso, mas prestes a agir. O amanhecer daquela manhã trouxe consigo uma luz estranha, um brilho que não acalentava, mas inquietava. As aves pareciam mais silenciosas, e até os jardins suspensos, tão cheios de vida, pareciam respirar uma expectativa invisível. Nabucodonosor, o rei, aquele que antes desafiava até os próprios céus, agora andava inquieto. O peso do sonho não saía dos seus ombros. Então, mandou chamar aquele cujo nome já era, por si só, sinal de que há um Deus no céu que revela mistérios. Daniel, o jovem hebreu, agora homem, aquele que já decifrara o enigma da estátua, aquele cuja vida era um testemunho vivo de que há um trono, mais alto que qualquer trono na terra, e, com a voz embargada, o rei contou seu sonho. Daniel ouviu, e ao ouvir, silenciou. Seus olhos encheram-se de um peso que não se explica. Suas mãos se apertaram uma contra a outra. Seu rosto se empalideceu, porque, às vezes, até quem anda com Deus sente o peso daquilo que precisa ser dito. E depois de um silêncio que parecia rasgar a própria alma, Daniel falou: Ó rei, que este sonho seja para os teus inimigos e sua interpretação para os que te odeiam. A árvore que viste, que crescia e se tornava forte, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, essa árvore és tu, ó rei, tu que cresceste e te tornaste forte. Tua grandeza se elevou e chega até os céus, e teu domínio até os confins da terra. Mas, quanto ao vigia, que desceu do céu e ordenou que cortassem a árvore, deixando apenas o toco. Isso é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, ó rei. Serás tirado de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Comerás erva como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Silêncio. Mas, no meio desse juízo, havia ainda misericórdia, porque a raiz permaneceria, porque o toco seria guardado. E Daniel, com a voz trêmula, mas cheia de compaixão, sussurrou: Ó rei, aceita o meu conselho, rompe com teus pecados, praticando a justiça, e com as tuas iniquidades, tendo misericórdia dos pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ali
Naquele instante, o céu não estava apenas anunciando o que viria, estava estendendo uma mão, uma última mão, porque mesmo quando o machado já está posto à raiz, a lâmina ainda espera pelo arrependimento. Mas, o orgulho é surdo, surdo às lágrimas, surdo ao amor, surdo até à própria misericórdia. E o que o céu sussurra, o coração endurecido, muitas vezes escolhe ignorar. E assim a sentença foi dita. E o relógio da eternidade começou a contar. Não mais em dias, nem em horas, mas em batidas invisíveis, que só o céu e o coração de Deus podiam ouvir. Porque o amor espera, mas a paciência tem limite. E aquele que domina sobre reis e reinos também sabe quando é hora de fazer o homem lembrar que é pó, pó sustentado apenas pela graça. O palácio voltou a se encher de vozes, de passos apressados, de negócios, de conquistas, de festas e de promessas que pareciam eternas. A Babilônia pulsava como se nada houvesse mudado, como se o céu não tivesse falado. E por um instante, talvez o próprio rei tenha acreditado que tudo aquilo não passava de um presságio perdido no vento. O tempo seguiu, dias, semanas, meses, e a cada manhã a mesma visão, o sol nascendo por trás das muralhas, dourando os jardins suspensos, banhando os templos, iluminando os mosaicos que refletiam a glória construída pelas mãos do rei. Nabucodonosor caminhava pelos terraços do palácio, olhava, contemplava e, silenciosamente, alimentava-se do próprio reflexo. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? O veneno do orgulho não é amargo, ele é doce, doce como o mel, que escorre lentamente, até que, no final, percebe-se que o doce escondia o sabor amargo da própria ruína. Deus, em sua misericórdia, concedeu 12 meses. 12 meses de silêncio, 12 meses de espera, 12 meses, onde cada batida do coração do rei era, na verdade, um eco da paciência divina. Mas o orgulho é como névoa nos olhos, adormece a consciência, afasta a lucidez, faz o homem esquecer que todo fôlego vem do sopro de Deus, e Nabucodonosor caminhava entre colunas de mármore como quem acredita que o céu é apenas uma extensão do seu próprio trono. Mas o céu não esquece, o céu não ignora, o céu apenas espera. E quando a última página daquele relógio invisível virou, o silêncio se rompeu. Não com trovões, não com terremotos, mas com uma voz que não vinha da terra, uma voz que cortou o espaço, atravessou as nuvens e desceu até onde estava o rei. Eis que é falado a ti, ó rei Nabucodonosor, o reino se apartou de ti. E naquele exato instante, o chão tremeu, não o chão de pedra, mas o chão invisível, sob os pés da alma, porque quando Deus decide ensinar, nem os muros mais altos, nem os tronos mais dourados, nem os exércitos mais numerosos podem impedir que a mão do Altíssimo toque o coração de um homem, e ali, no meio do esplendor da Babilônia, um rei se desfez, não em sangue, não em guerra, mas em si mesmo. Porque às vezes o maior colapso não é aquele que destrói cidades, mas aquele que quebra silenciosamente a própria alma. E o céu agora deixava de esperar para coagir. O dia amanheceu dourado sobre Babilônia. Os raios do sol, filtrados pela bruma leve que subia dos canais e jardins, transformavam o horizonte em uma tapeçaria viva, onde o azul do céu se encontrava com os tons dourados das muralhas e com o verde exuberante dos jardins suspensos. O som dos mercados já preenchia o ar.
o tilintar das moedas, o murmúrio das vozes, o cheiro das especiarias. Tudo parecia repetir o ciclo de cada manhã, como se a eternidade fosse uma promessa feita àquela cidade e àquele rei. E lá estava ele, Nabucodonosor, caminhando lentamente sobre o terraço mais alto de seu palácio. Um terraço que, mais do que uma construção, parecia um trono sobre o mundo. De lá, seus olhos podiam percorrer toda a extensão da Babilônia. Podia ver os portões imponentes, decorados com leões dourados, as torres que rasgavam o céu, os templos que reverberavam o cheiro da queima de incensos, e os jardins, os jardins que pareciam tocar as próprias nuvens, alimentados por mecanismos que desafiavam até as leis da natureza. O vento soprava leve, trazendo o perfume da mirra, do cedro, da canela. E no fundo, talvez uma voz, suave, quase imperceptível, ecoasse em seu peito. Lembra-te que tudo isso é pó, mas o orgulho é uma neblina que cobre os ouvidos da alma. E Nabucodonosor ignorou o sussurro. Seus olhos percorreram cada detalhe, seus lábios se entreabriram. E, em um suspiro que se transformou em sentença, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Por um breve instante, tudo ficou em silêncio. O vento parou. Os pássaros cessaram seu canto. Até as águas dos canais pareceram estagnar, como se a própria criação segurasse o fôlego. E, antes que seu próprio eco se dissipasse no espaço, uma voz que não vinha da terra, uma voz que não era som, mas presença, uma voz que atravessava as fibras do tempo, das pedras, das estrelas. Ó rei Nabucodonosor, a ti se declara, o reino se apartou de ti. Serás expulso de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Comerás erva como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer. E naquele exato instante, algo invisível se quebrou, como se uma linha que sustentava o mundo interno do rei tivesse sido cortada. Seu olhar, antes altivo, dominador, certeiro, agora se perdeu no vazio. Os contornos das coisas começaram a se desfazer. Os rostos dos servos, os sons, os significados. Tudo se dissolvia, como areia escapando entre os dedos. O rei não sabia mais quem era, nem o que era. A consciência. Aquilo que fazia dele humano dissolveu-se como fumaça ao vento. Seus pés tropeçaram, suas mãos buscaram apoio que não encontraram. E, como quem é conduzido por uma força que não compreende, ele se afastou, atravessou os portões do palácio, desceu as escadas de mármore, passou pelas praças onde, até aquele dia, multidões se curvavam diante dele. Mas agora, ninguém sabia o que fazer. Uns olhavam em silêncio, outros desviavam os olhos. Porque há algo profundamente desconcertante quando a majestade se desfaz diante dos próprios olhos. O rei caminhou, ou talvez fugiu, para fora das muralhas, para além dos jardins, para além dos portões, e ali, no campo, no meio do pó, do orvalho, dos ventos e dos animais selvagens, o rei dos homens tornou-se o que seu orgulho, há muito tempo, já o havia transformado. Seu corpo, que antes vestia púrpura e ouro, agora se cobria de barro, de folhas, de relva, de pó. Suas mãos, que seguravam cetros, agora rasgavam a terra em busca de ervas. Seu olhar, que outrora analisava exércitos, contratos, impérios, agora vagava perdido, como olhos que não sabem mais o que procuram. Seu cabelo cresceu como penas
Suas unhas, como garras, se curvaram, e seu corpo se inclinava, não mais como quem se curva em reverência, mas como quem se rende ao peso da própria queda. Porque quando o homem se esquece que tudo o que tem, tudo o que é, vem de Deus, a própria vida, torna-se um campo de exílio, um campo onde o orgulho finalmente aprende que não é rei de coisa alguma. E o céu observava, não com desprezo, não com prazer na dor, mas com aquele silêncio sagrado que só quem ama profundamente é capaz de sustentar quando vê alguém escolher o próprio caminho da ruína. Porque Deus não quebra para destruir. Deus permite o quebrar para reconstruir. Mas a reconstrução ainda estava distante. Agora começava o tempo do pó, o tempo do orvalho, o tempo do esquecimento, o tempo do silêncio, o tempo de aprender que toda a majestade humana não passa de sombra, de vapor, de sopro, que só permanece se Deus assim permitir. E ali, no chão, entre os animais, entre o orvalho e o pó, um rei se tornava aquilo que sempre fora, sem perceber. Frágil, pó nas mãos do Deus Altíssimo. E o céu ainda observava, silencioso, mas atento. E assim, o que antes era rei, agora era só sombra. O tempo começou a perder sua medida. O dia e a noite se confundiam. O calor e o frio tornaram-se sensações indistintas, dissolvidas no corpo, que já não sabia mais ser humano. Os campos que outrora eram apenas parte do cenário que ele contemplava de seus terraços, agora eram seu leito, seu lar. Sua prisão sem muros. O chão era sua cama. O orvalho, seu cobertor. O vento, seu único companheiro constante. As mãos, que seguravam cetros e assinavam decretos, agora rasgavam a terra em busca de raízes, de folhas, de qualquer coisa que pudesse ser mastigada. A boca, acostumada a comandar exércitos, agora se curvava, na relva, como a de um boi. Os olhos, que antes se perdiam na contemplação das riquezas, dos tronos, dos palácios, agora vagavam entre pedra, entre formigas, entre insetos, entre sombras. A mente, antes afiada, capaz de arquitetar impérios, agora vazia. Um vazio que não se descreve, porque não é só ausência de memória, é ausência de si, de saber-se, alguém, de reconhecer o que significa ser. Os pensamentos dissolvidos, o nome esquecido, o sentido perdido. E, no entanto, ali, no limite do que os olhos humanos poderiam chamar de loucura, havia um silêncio que nem mesmo os animais compreendiam, mas que o céu, sim, o céu, conhecia muito bem, porque o que acontecia ali não era apenas ruína, era transformação, uma transformação que nenhum homem escolheria viver, mas que para alguns torna-se o único caminho de volta para casa. 7 tempos, 7 estações, 7 ciclos de orvalho, de frio, de calor, de fome, de solidão. O cabelo cresceu como penas, as unhas se curvaram como garras, e o corpo não sabia mais distinguir o que era humano do que era animal. E enquanto o mundo seguia, enquanto os mercadores ainda vendiam seus tecidos, seus perfumes, seus grãos, enquanto os sacerdotes ainda queimavam incensos aos deuses de pedra, enquanto os soldados ainda marchavam protegendo fronteiras, ninguém mais se lembrava do rei. Ele havia desaparecido, não nos mapas, mas no mais profundo da própria mente. E ali, onde ninguém mais via, onde ninguém mais sabia, o céu trabalhava não para destruir, mas para desconstruir.
Porque há momentos em que Deus não apenas permite que as muralhas caiam, Ele permite que caiam também as muralhas que nós erguemos dentro de nós, muralhas de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, de soberba disfarçada de conquista, de controle disfarçado de segurança, de domínio disfarçado de estabilidade. E uma a uma, essas muralhas desabam, não em estrondos, mas em silêncios, silêncios longos, profundos, que se estendem como desertos na alma. E no meio desse deserto, desse vazio, dessa ausência, há um fio fino, quase invisível, mas presente, o fio da misericórdia. Porque mesmo ali, entre os animais, entre as folhas, entre o pó, Deus não se ausenta. Ele espera, Ele observa, Ele sustenta. E enquanto o corpo e a mente seguem vagando, o espírito, silenciosamente, começa a lembrar, não das coroas, não dos palácios, não dos impérios, mas daquilo que, desde o princípio, sempre sustentou todas as coisas, a mão do Altíssimo, o sopro do Eterno, o Deus que tira, mas também o Deus que restaura. E assim, na mais profunda solidão, no mais absoluto esquecimento, algo começava a nascer. Não algo externo, mas algo que só pode nascer quando tudo o que é o externo já não faz mais sentido algum. E o céu observava, com olhos de quem sabe que às vezes o quebrar é o início de toda cura. E assim, o tempo, que antes era medido em celebrações, em desfiles, em campanhas, em construções, em conquistas, agora se media de outro modo, não mais por datas, não mais por cerimônias, mas pela sucessão lenta e implacável dos dias e das noites, do orvalho que caía ao amanhecer encharcando a pele, do calor que queimava ao meio-dia, quando o sol se fazia lâmina sobre a relva, do frio cortante que chegava ao anoitecer, quando o vento parecia sussurrar lembranças de um tempo que já não existia. 7 tempos, 7 estações, 7 ciclos completos, onde o homem que fora rei perdeu tudo, menos uma coisa, o sopro, a respiração, a única dádiva que o orgulho nunca conseguiu fabricar. E foi este sopro, esta centelha, que o sustentou. Ali, no meio dos campos, entre os animais, vivendo como um deles, porque, quando a mente se quebra, quando o orgulho se desfaz, o homem não volta imediatamente a si. Não, há um caminho longo, feito de silêncio, feito de solidão, feito de abandono. Não o abandono dos homens, mas aquele mais profundo, o abandono de si mesmo, de não saber mais quem é, de não reconhecer o próprio nome, de não lembrar o que significa ser. E assim, Nabucodonosor caminhava, ou, às vezes, rastejava, ou simplesmente se deitava sobre a terra molhada, esperando que o dia simplesmente passasse. Os galhos se tornaram seu teto, o orvalho, seu banho diário, o cheiro da relva, seu alimento constante. E os olhos, que antes olhavam para o horizonte em busca de territórios a conquistar, agora só sabiam olhar o chão, as formigas, as pedras, as folhas, as raízes, o ciclo da vida, em sua forma mais bruta, mais simples, mais essencial. E foi ali, na mais absoluta pequenez, que algo começou a se transformar. Porque a solidão não é apenas ausência de companhia, é o espelho que Deus segura diante de nós, quando tudo o que nos distraía desaparece. Ali não havia ouro, não havia tronos, não havia adulações, não havia multidões se curvando, havia apenas o som do vento, o canto dos pássaros, o mugido distante de algum animal e o silêncio que pesa, que dói, mas que ao mesmo tempo
escura, porque no fundo não é o barulho que transforma um homem, é o silêncio onde o orgulho morre, o silêncio onde a vaidade se desfaz, o silêncio onde a alma, pela primeira vez, escuta não a própria voz, mas a voz do Eterno, 7 tempos, 7 longos tempos, onde dia após dia, o homem foi deixando de ser o que pensava que era e começou, lentamente, imperceptivelmente, a se lembrar do que sempre foi: criatura, pó, barro, moldado pelas mãos do Altíssimo, sopro, sustentado apenas pela graça. E talvez ali, em algum pôr do sol, quando as sombras se alongavam pelos campos, quando o céu começava a se tingir de laranja, púrpura e azul, talvez ali, uma lágrima, não da carne, mas da alma, uma lágrima que não corre pelo rosto, mas escorre por dentro, a lágrima de quem começa a se lembrar que o trono nunca foi seu, que o reino nunca foi seu, que o fôlego nunca foi seu, que a vida sempre, sempre foi presente, presente nas mãos do Deus que dá e que, quando quer, toma, mas que em sua infinita misericórdia, quando vê que o quebrar já cumpriu seu propósito, começa a reconstruir. Mas, ainda não era o momento. O céu ainda observava, porque o tempo da reconstrução começa, não quando as circunstâncias mudam, mas quando lá dentro, no lugar onde ninguém mais vê, o coração, finalmente, olha para o alto e diz, não com palavras, mas com a própria vida: Tu és Deus, e eu sou pó, e o céu, agora, aguardava, não com braços cruzados, mas com braços abertos, no ventre mais profundo da humilhação, onde não restava mais nenhum traço da glória antiga, nem vestígios do homem que um dia foi chamado de Rei dos Reis. Lá, exatamente lá, onde os homens veem fim, Deus vê começo, porque há um mistério sagrado, insondável e eterno, no modo como Deus trabalha com as almas. Ele não quebra por crueldade, ele não permite quedas por prazer. Quando o Eterno permite que o homem seja levado até o limite do pó, até o fundo do poço, até o esvaziamento absoluto, não é para esmagar, não é para destruir, é para restaurar. Porque há orgulhos que não se dobram diante de conselhos, há vaidades que não se quebram diante de avisos, há corações tão endurecidos que só no silêncio da ruína, só no abandono absoluto, só na dor mais profunda, começam a ouvir. E foi ali, onde o vento se confundia com o suspiro do exílio, que a misericórdia começou a fazer o que só ela pode fazer. A mão que permite a queda é a mesma que segura. Para que a queda não seja destruição eterna, porque mesmo no chão, mesmo no pó, mesmo entre os animais, o rei não estava só. O Deus que observa é também o Deus que sustenta. Sustenta até quando parece que não há mais nada a ser sustentado. Sustenta, mesmo quando o nome, o título, a coroa, já não existem mais. Sustenta, não porque o homem merece, mas porque o amor dele não é como o amor dos homens. O amor dos homens recua diante da vergonha. Deus, não. O amor dos homens se afasta do que é frágil, quebrado, esquecido. Deus, não. Ele se inclina até o pó, até o chão, até aquele lugar onde ninguém mais quer estar. E lá, no meio da lama, do orvalho, das feridas abertas, ele permanece, silencioso, paciente, presente, esperando, não que o homem volte a ser quem era, mas que o homem, finalmente, descubra quem ele é e quem é Deus. E talvez, neste ponto, o que começou como disciplina comece
a se transformar em graça, porque a disciplina é a porta, mas a misericórdia é quem segura a chave. E enquanto o corpo de Nabucodonosor se confundia com a terra, enquanto seus pés se enterravam na lama, enquanto suas mãos rasgavam o chão em busca de folhas, Deus o olhava, não como quem olha um rei que perdeu seu trono, mas como quem olha um filho que finalmente se distancia de tudo o que o separava, de tudo. O que o impedia de simplesmente olhar para cima, porque quando não há mais palácios, quando não há mais coroas, quando não há mais estátuas, nem súditos, nem aplausos, nem tronos, só então resta o céu. E quando tudo o que nos resta é o céu, descobrimos que o céu sempre foi suficiente. E assim, a misericórdia começou silenciosamente a fazer seu trabalho, costurando pedaço por pedaço a alma de um homem que um dia acreditou ser maior do que Deus, mas que agora estava prestes a descobrir que ser pequeno nas mãos do Altíssimo é o lugar mais seguro de toda a existência. E o céu observava, mas agora não apenas como quem espera, observava como quem já prepara a mão, levanta. E então, depois de 7 tempos, depois de dias e noites que se confundiam, depois que a poeira se tornou pele, depois que o orvalho se tornou perfume constante no corpo, algo, finalmente, se quebrou, ou talvez algo, finalmente, se consertou. Porque há uma diferença silenciosa entre ser quebrado por fora e ser restaurado por dentro. Ali, no meio do campo, no meio da relva, cercado de silêncio, de solidão e de esquecimento, aconteceu. Não se sabe exatamente quando. Não se sabe se foi ao amanhecer, quando as nuvens, tingidas de dourado, anunciavam que a noite havia terminado, ou se foi no crepúsculo, quando o céu, tingido de púrpura, parecia abraçar o mundo inteiro em um suspiro divino. Mas, em algum momento, os olhos, que por tanto tempo estiveram presos ao chão, finalmente se ergueram e olharam para o céu. Não o olhar físico, mas aquele olhar que nasce quando a alma desperta, quando o orgulho já não existe mais. Quando a vaidade já foi lavada pelo orvalho da dor, quando a ilusão já foi despedaçada pelo silêncio da solidão, quando tudo, absolutamente tudo, que fazia daquele homem um rei, se perdeu no vento, e tudo o que restou foi a consciência de que ele nunca foi nada, sem Deus. Então, Nabucodonosor olhou, pela primeira vez, depois de tanto tempo, olhou, não para os tronos, não para as muralhas, não para as obras das mãos humanas, mas para o céu. E nesse olhar havia um sussurro. Talvez sem palavras, talvez apenas um suspiro, talvez uma lágrima, que nem chegou a escorrer, mas que correu por dentro. Uma oração que não se fez com lábios, mas com a própria existência. E ao olhar para o alto, ao permitir que seus olhos, finalmente, rompessem a prisão da própria vaidade, algo aconteceu. O céu, que até então apenas observava, respondeu, não com trovões, não com terremotos, mas com restauração. Porque quando um homem olha para o céu, depois de tanto tempo olhando para si, o céu não ignora, o céu se inclina, o céu estende a mão, o céu toca, o céu devolve, não devolve tronos, não devolve coroas, devolve algo muito mais precioso, a consciência, a lucidez, o entendimento, o simples e sagrado saber de quem se é e de quem é Deus. Foi assim, naquele campo, no meio da relva molhada, que Nabucodonosor ergueu seus olhos, e naquele instante, sua mente
voltou. Seus pensamentos se alinharam, seus sentidos se reacenderam. O nome que antes se perdera, agora se lembrava. O ser que antes se confundia com a própria poeira, agora compreendia que era pó. Sim, pó, mas pó sustentado, amado, guardado pelo Deus que reina sobre reis, sobre tronos, sobre impérios, sobre galáxias, sobre tudo. E naquele olhar, naquele gesto tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, começava o caminho de volta. Não de volta ao trono da Babilônia, mas de volta ao trono da própria alma, ao lugar onde o homem se reconhece criatura e onde Deus se revela como o único Rei. E o céu agora não apenas observava, o céu sorria, porque quando um homem levanta os olhos e finalmente vê o céu, não pode permanecer em silêncio. E então, naquele exato instante em que os olhos do rei se ergueram, algo invisível começou a acontecer. Não foi o trono que reapareceu diante dele. Não foram as vestes reais que magicamente o cobriram. Não foram os aplausos da corte que voltaram a ecoar. Foi algo muito mais profundo, algo que não se vê com os olhos da carne, mas que reverbera até as fibras da eternidade. Sua mente voltou. O fio, que parecia rompido, se refez. O nó, que parecia perdido, foi desatado. As sombras, que obscureciam seu entendimento, se dissiparam, como névoa que se desfaz diante do sol da manhã. E, de repente, tudo fazia sentido. O que antes era ruído, agora era silêncio ordenado. O que antes era confusão, agora era clareza. O que antes era vazio, agora era preenchimento, mas não preenchimento de orgulho, de vaidade, de soberba. Era preenchimento de algo novo, de gratidão, de reverência, de reconhecimento, de paz. Sim, paz. Aquela paz que não vem do trono, nem das riquezas, nem do controle, nem da força, nem da glória humana. A paz que só vem quando o homem se reconcilia com o fato de que ele é criatura e que Deus é Deus. E naquele momento, o coração de Nabucodonosor já não ansiava mais pelas multidões, nem pelos aplausos, nem pelos títulos, nem pelas estátuas de ouro, nem pelas muralhas que pareciam eternas. Ele ansiava apenas pela presença do Deus que reina, do Deus que sopra a vida, do Deus que tira e que dá, do Deus que quebra, mas que no quebrar revela a essência do que é ser humano. E ali, no meio do campo, cercado por aquilo que um dia parecia humilhação, Nabucodonosor sentiu que aquilo não era o fim, era começo, porque a verdadeira restauração nunca começa por fora, começa dentro, começa quando a mente volta, quando os pensamentos se alinham, quando o coração se aquieta, quando a alma, enfim, entende que não precisa carregar aquilo que nunca foi seu, o peso do controle, o peso do domínio, o peso de tentar ser aquilo que só Deus é. E foi assim, com o rosto ainda sujo de terra, com o corpo ainda marcado pelos dias de exílio, que o rei reencontrou a si mesmo. Ou talvez encontrou pela primeira vez o homem que sempre esteve ali escondido, debaixo das coroas, dos mantos, dos títulos, das vaidades, e ao reencontrar-se, encontrou também o Deus que nunca o havia deixado, que nunca o havia abandonado, que em todo o tempo esteve ali, silencioso, paciente, presente, esperando apenas que os olhos se erguessem, que a mente voltasse, que o coração se lembrasse de quem sustenta todas as coisas, de quem governa sobre reis e reinos. E naquele momento o céu
já não apenas observava, o céu celebrava, porque para o Deus que reina não há alegria maior do que ver um filho retornar, não às coroas, não aos tronos, mas à consciência de que ele sempre foi pó, pó amado, pó sustentado, pó guardado nas mãos do Eterno. E assim começava a verdadeira restauração. E então, com a mente restaurada, com os olhos finalmente erguidos, com o coração despido de toda a vaidade, Nabucodonosor compreendeu que toda a glória, que todo o poder, que todo o domínio, que toda a majestade humana é vento, é vapor, é sombra que passa. E aquilo que durante toda a sua vida havia ocupado seus pensamentos, seus esforços, suas mãos, as cidades, as muralhas, as estátuas de ouro, os jardins suspensos, os exércitos incontáveis. Tudo isso, agora, parecia tão pequeno, tão frágil, tão irrelevante, porque, finalmente, ele via que a verdadeira glória não está no que se constrói com as mãos, nem no que se ergue com pedra, com ouro, com ferro, com barro, nem naquilo que o tempo inevitavelmente destruirá. A verdadeira glória é invisível. É aquela que não se mede em territórios, nem em cifras, nem em títulos. A verdadeira glória é saber que há um Deus que reina sobre tudo, que governa sobre todos, que sustenta o fôlego de cada criatura, que permite que o sol se levante, que ordena que a chuva caia, que faz o vento soprar, e que, acima de todos os tronos da terra, há um trono que nunca, jamais será abalado. E ali, naquele instante, no meio do campo, com o corpo ainda marcado pelo tempo do exílio, Nabucodonosor descobriu que a maior honra não é ser rei de homens, não é governar cidades, não é comandar exércitos. A maior honra é reconhecer que se é criatura, é saber que toda a majestade, toda a força, todo o poder são emprestados, são dádivas, presentes, temporários, concedidos pelo Altíssimo, para que se governe não com soberba, mas com temor, com reverência, com humildade, com a consciência constante de que no final tudo volta para as mãos daquele que deu. E ao perceber isso, o coração do rei se aqueceu, não com o fogo do orgulho, não com a chama da vaidade, mas com o calor da gratidão, da rendição, do reconhecimento. E de repente, o trono já não era mais o centro. O centro, agora, era Deus. O Deus que reina, o Deus que vê, o Deus que permite, o Deus que disciplina, o Deus que restaura. O Deus que, mesmo sendo infinitamente maior que todos os impérios, inclina-se para tocar a alma de um homem quebrado no pó. E naquele instante, algo aconteceu, não no céu, não na terra, mas dentro do peito, dentro da alma, dentro do espaço invisível onde Deus habita. Ali nasceu algo que nenhum império jamais poderia oferecer. Paz. Não a paz que vem da segurança das muralhas, nem da certeza dos exércitos, nem da abundância dos tesouros, mas a paz que só existe quando o homem se lembra que ele é pó nas mãos do Eterno, e que não há lugar mais seguro, mais honroso, mais glorioso do que este, ser pó, mas pó sustentado pelo Deus que reina de eternidade em eternidade. E o céu, agora, não apenas observava. O céu sorria, porque quando um homem entende o que significa verdadeira glória, o céu se alegra e o coração encontra descanso. E então, quando tudo parecia ter se perdido, quando o homem que outrora se vestia de púrpura agora se via coberto de pó,
algo ainda mais extraordinário aconteceu. Não foi a Babilônia que mudou, não foram os palácios que se tornaram mais santos, nem os exércitos que se tornaram mais justos. O que mudou foi o coração. O que se transformou foi a alma, porque há mudanças que não se fazem do lado de fora, há mudanças que acontecem no espaço secreto, onde só Deus tem acesso. E ali, naquele espaço invisível, o Deus do céu havia feito uma obra que nenhum trono, que nenhum império, que nenhuma glória humana jamais poderia realizar. E o rei, que antes proclamava decretos para sua própria glória, agora ergueu sua voz, não mais para exaltar a si, mas para exaltar aquele que reina sobre reis e reinos. E suas palavras atravessaram não apenas as praças, não apenas os corredores do palácio, não apenas os campos que cercavam Babilônia. Elas atravessaram os séculos. Elas ecoam até hoje. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e a todos os que andam na soberba, ele é poderoso para humilhar. Silêncio, mas não um silêncio de vazio. É aquele silêncio que nasce quando a alma encontra aquilo que desde sempre buscava. O próprio rei, aquele que outrora mandou construir estátuas de ouro, agora se curvava, não diante de pedras, não diante de imagens, não diante de si mesmo, mas diante do Deus que vive, do Deus que não se vê, mas que se sente, do Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que faz morada no coração de quem se rende. O rei que antes proclamava decretos de vaidade, agora proclamava um testemunho. E que testemunho! O testemunho de que não há homem, não há poder, não há rei, não há império, que não esteja debaixo do domínio das mãos do Altíssimo. E suas palavras se tornaram como sementes. Sementes que foram sopradas pelo vento da história, que atravessaram gerações, que chegaram até nós, sementes que até hoje continuam a dizer a quem tem ouvidos para ouvir que o orgulho é ruína, mas a rendição é caminho, que a vaidade é prisão, mas a humildade é libertação, que a glória dos homens é fumaça, mas a glória de Deus é eternidade. E assim, o rei que um dia desafiou o céu, agora se tornava uma voz que não exalta tronos, mas que exalta o trono, aquele que nunca, jamais será abalado, o trono do Deus que reina, de eternidade em eternidade. E o céu, agora, não apenas observava, o céu celebrava, porque quando até um rei pagão se torna testemunha da soberania divina, o céu canta e a terra aprende que não há outro, senão Ele, o Altíssimo, o Eterno, o Deus, que reina. O tempo passou. As muralhas de Babilônia hoje são ruínas silenciosas, tocadas apenas pelo vento. Os jardins suspensos sumiram da paisagem, restando apenas lendas, memórias esculpidas em palavras antigas. O trono, antes coberto de ouro e seda, agora é apenas pó, disperso na poeira da história. Mas há algo que o tempo nunca conseguiu apagar: as pegadas. Pegadas que não se fazem nas pedras, nem nas coroas, nem nos monumentos, mas nas almas, nos corações, nas consciências que até hoje continuam a ouvir. O eco de uma história que nunca foi apenas sobre um rei, foi e é sobre todos nós, porque quantas vezes nós também erguemos nossos próprios impérios, não de pedras, não de ouro, mas de certezas, de autossuficiência, de vaidade disfarçada de força,
de controle disfarçado de segurança, de orgulho disfarçado de conquista. Quantas vezes acreditamos que somos donos da nossa própria história, que governamos os nossos dias, as nossas rotas, os nossos caminhos? Quantas vezes caminhamos pela vida como quem olha para seus próprios feitos e, no silêncio do coração, sussurra: não é esta a vida que eu construí com as minhas mãos e para a glória da minha própria força? Ah, como somos tão parecidos com aquele rei. Talvez não tenhamos coroas, nem cetros, nem palácios, mas quantas vezes as nossas muralhas não são feitas de orgulho, de controle, de medo, de ansiedade, de tentar segurar o que nunca esteve nas nossas mãos. E como Nabucodonosor, caminhamos, sem perceber, para o campo invisível do exílio interior. O exílio onde Deus nos permite perceber que todo o poder, toda a segurança, toda a glória, toda a força são ilusão, são sombra, são vento e que, no final, tudo, absolutamente tudo, volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, para as mãos do Altíssimo, porque as pegadas que deixamos na história não são feitas dos nossos feitos, nem das nossas conquistas, nem dos nossos tronos. Elas são feitas daquilo que, dentro, silenciosamente, decidimos entregar, do quanto decidimos reconhecer, do quanto decidimos nos curvar, não diante dos homens, mas diante do céu, diante do Deus que reina, que governa, que sustenta, que disciplina, não para destruir, mas para restaurar, que permite o quebrar, não por crueldade, mas para ensinar que só há um trono que nunca cai, o trono do Deus eterno. E talvez, enquanto ouvimos essa história, o céu nos convida a olhar para dentro, para os nossos próprios altares, para as nossas próprias estátuas, para as nossas próprias muralhas, e nos pergunta, com a voz que não se ouve, mas que ecoa no mais profundo, o que em você ainda tenta ser aquilo que só eu sou? Porque, no final, quando as luzes se apagam, quando os palácios se desfazem, quando os aplausos silenciam, o que fica são as pegadas de quem escolheu se render, de quem escolheu se curvar não diante do ouro, mas diante do Deus que reina de eternidade em eternidade. E o céu observa, o céu espera. E, quando o coração se rende, o céu sorri, porque não há pegada mais eterna do que aquela que é feita no chão da humildade. O vento que carregou as cinzas da antiga Babilônia segue soprando, soprando, não mais sobre muralhas de tijolos queimados, mas sobre cidades que se erguem em vidro, concreto, aço e silêncio. E se escutarmos com atenção, perceberemos que o eco daquela história ainda vive, ainda fala, ainda sussurra entre os becos invisíveis da alma humana, porque, embora os tronos sejam diferentes, embora os reinos usem outros nomes, embora os impérios agora sejam digitais, corporativos ou sociais, o coração ainda é o mesmo que se encanta com o próprio reflexo, que constrói muralhas invisíveis, feitas de controle, de vaidade, de poder disfarçado de segurança, que ergue estátuas não mais de ouro, mas de imagem, imagem de sucesso, imagem de perfeição, imagem de força, imagem de uma vida que parece plena, mas que no silêncio da madrugada revela-se tão vazia. Quantos, hoje, se deitam, não sobre camas de pedra, nem sobre a relva dos campos, mas sobre lençóis caros, e ainda assim
Sentem-se como quem perdeu tudo. Quantos, hoje, olham para o alto, não mais com a soberba dos que acreditam ser eternos, mas com o cansaço dos que, enfim, percebem que suas mãos nunca foram capazes de segurar, nem mesmo o próprio fôlego, porque a verdade é que o orgulho não mudou. Ele apenas trocou de roupa. Ele se veste de carreira, de conquistas, de aparência, de controle sobre uma vida que, no fundo, nunca esteve sob nosso comando. E, assim como Nabucodonosor, muitos caminham, sem perceber, em direção ao exílio da própria alma. Um exílio que não é feito de campos nem de animais, mas de ansiedade, de solidão, de vazio, de noites longas, onde, mesmo cercado de tudo, falta o essencial, falta o sentido, falta a presença, falta aquele olhar que finalmente se levanta, não para buscar mais, mas para se render. Render-se, não como quem perde, mas como quem, enfim, entende que nunca foi sobre conquistar, nunca foi sobre acumular, nunca foi sobre controlar, sempre foi sobre reconhecer. Reconhecer que há um Deus que não se curva aos impérios, que não se impressiona com palácios, que não se rende à vaidade dos homens, mas que, ainda assim, escolhe se inclinar até o pó, até a dor, até o silêncio, até aquele espaço onde a alma finalmente se lembra de quem sustenta todas as coisas. E assim como foi com Nabucodonosor, talvez o eco dessa história esteja hoje batendo à porta do nosso próprio peito. Talvez seja um convite, um chamado, um sussurro do céu, dizendo: filho, olha para mim, levanta os olhos, sai do exílio, da tua própria vaidade. Volta, volta para o lugar onde o teu coração encontra descanso. Porque no final, não são os impérios que permanecem, não são as muralhas, não são os títulos. O que permanece é aquilo que o tempo nunca pode apagar. Um coração que se rende, uma alma que se lembra, que se dobra, que diante do Deus que reina, descobre que não há tesouro maior do que ser simplesmente pó, pó, nas mãos do Eterno. E o céu ainda observa, o céu ainda espera. E quando o olhar se levanta, o céu responde, porque o Deus que reina nunca deixou de ouvir. E agora que a poeira da história se assenta, que o silêncio retorna aos campos onde um rei, um dia, perdeu a própria consciência, resta apenas o eco sagrado daquilo que essa jornada revelou. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E às vezes, por amor. Por um amor que não se mede, que não se explica, que não se compara. Ele permite que toquemos o fundo, não para nos destruir, não para nos aniquilar, mas para que lá, no pó, no orvalho, no chão, no esquecimento, descobramos que tudo o que pensávamos ser era apenas vento, era apenas sombra, era apenas reflexo de um orgulho que, no fundo, só nos afastava da única fonte que, de fato, sustenta a vida. E quando tudo se desfaz, quando as muralhas caem, quando as coroas se quebram, quando os tronos desaparecem, Deus estende a mão e nos lembra que Ele nunca quebrou para destruir. Ele quebrou para reconstruir. Mas não como antes, não com as mesmas pedras, não com os mesmos alicerces. Agora, Ele reconstrói por dentro. Agora, Ele ergue, não palácios, não muralhas, mas corações que sabem que a verdadeira glória não está nas mãos, mas nos joelhos dobrados, não está nos títulos, mas
na consciência de que somos pó, pó amado, pó sustentado, pó guardado nas mãos do Deus que reina. E talvez essa história hoje te convide a uma pergunta que não precisa de resposta em voz alta, que não precisa ser escrita nem compartilhada, apenas sentida no lugar mais secreto da tua alma, o que em tua vida tem sido como aquela estátua de ouro, o que em teu coração Deus amorosamente te convida a deixar, para que você não precise experimentar o exílio do próprio peito. Quais são as muralhas que talvez já não te protejam mais, mas te aprisionem? Quais são os tronos que você, sem perceber, insiste em sustentar, sem lembrar que só há um trono e que ele não é teu, é do Deus que reina? E enquanto você respira, enquanto o silêncio desta noite te envolve, que teu coração encontre descanso. Descanso. Não naquilo que se vê, não naquilo que se acumula, mas na certeza profunda, silenciosa, eterna, de que o Deus que reina sobre reis, sobre tronos, sobre impérios, é o mesmo Deus que te vê, que te conhece, que te ama e que mesmo quando tudo parece ruir, está ali, esperando apenas que seus olhos se levantem e que sua alma sussurre: Tu és Deus e eu sou pó, mas pó nas tuas mãos, que enquanto você dorme, envolto neste silêncio, seu coração descanse na certeza de que o Deus que quebra, só quebra para reconstruir melhor. E o céu sorri. E o coração, enfim, repousa. Se esta jornada, pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Nabucodonosor, o rei que desafiou Deus e se tornou como um animal, tocou o teu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir e, se quiser, caminhar outras noites ao lado da fé. Se quiser que esta voz te acompanhe em outras madrugadas, onde o silêncio pesa e a alma busca abrigo. Inscreva-se, que o Senhor te guarde, que o Deus que reina sobre reis e impérios, sobre tronos e galáxias, se incline sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre as tuas lágrimas escondidas, que Ele cubra teu descanso com o manto da sua paz e que enquanto você dorme, o céu permaneça velando por ti. Boa noite. E que teus sonhos sejam doces como o orvalho que cai silencioso sobre a relva na madrugada, quando tudo se cala e só Deus permanece.